A maioria de nós não consegue, ou tem dificuldade de se manter a longo prazo com consistência em algo que é importante para si, por exemplo, mudar a sua alimentação, mudar algum hábito, chegar a algum objetivo que deseja, não necessariamente por falta de força de vontade, como a gente ouve por aí, mas muito porque a gente idealiza um único jeito certo e específico, um único caminho, e a gente menospreza todas as outras variáveis. Eu já vou traduzir isso para você. Mas basicamente é mais por uma rigidez psicológica ou uma ausência de flexibilidade psicológica, eu já vou explicar o que significa isso para você, do que por uma falta de força de vontade. Então, você vai entender já já o que eu quero dizer com isso, e eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Stacy, eu sou psicóloga, eu trabalho com comportamento alimentar e emagrecimento há mais de 10 anos. Esse aqui é meu canal do YouTube que eu criei recentemente. Toda segunda-feira tem vídeo novo. Ó o barulho do trem. Não vou editar, tá bom, gente? Porque se eu for editar, eu não subo nunca. Então vamos lá. Toda segunda-feira tem vídeo novo aqui no canal. Se você não está inscrita, aproveita e se inscreve. E se ao longo do vídeo você gostar, deixa o seu curtir para apoiar, para eu saber que você está gostando. Deixa o seu comentário aqui embaixo e vamos lá. O que que acontece, tá? Vou explicar para vocês. Eu sempre dou um exemplo. Sabe quando uma pessoa está fazendo academia e ela vai ficando muito forte, muito forte, muito forte? E aí você vai pedir para ela fazer um alongamento simples e ela tá tão dura ali dos músculos, eles estão tão fortes que ela não consegue, ela não tem flexibilidade. Eu gosto de dar esse exemplo porque às vezes fica mais visível. Você já deve ter visto uma pessoa que ela tá tão forte que ela anda de um formato mais duro e a hora que ela vai fazer alguma coisa com mais flexibilidade, ela não tem. Então ela está com uma rigidez. A gente precisa nessa vida ter um pouco de flexibilidade. Agora, eu não tô mais falando do exemplo, tá? Isso daí foi só um exemplo visível para você conseguir visualizar. Esquece se isso está certo ou errado, não é esse o ponto. Mas você conseguiu entender o que seria uma rigidez e o que seria uma flexibilidade? A rigidez é algo mais duro, é algo mais travado, tem uma certa força, mas às vezes a gente precisa ter flexibilidade para fazer alguns movimentos. E se a gente está com muita rigidez, a gente não consegue alcançar algumas movimentações porque a gente não consegue se adaptar. Então, a flexibilidade psicológica seria a habilidade de você conseguir adaptar-se. Você não pode ser flexível demais. Sabe aquela pessoa que tudo tá bom, tudo ela se adapta? Isso geralmente não é um sinal saudável, isso é um sinal mais de passividade, né? Aquela pessoa que nunca diz não para nada, que tudo tá bom, ela tá flexível demais. Na verdade, ela provavelmente está sendo passiva, ela não está expressando ali as opiniões dela, os valores dela. Então a gente precisa ter a flexibilidade mesmo, ela é uma habilidade de eu conseguir considerar o que é importante para mim e ao mesmo tempo olhar para o contexto. E aí eu vou fazer uma tentativa de adaptar aquilo que é muito importante para mim, eu não vou deixar isso de lado. Então eu não vou ser passiva porque é importante para mim, eu não vou ser negligente com o que é importante para mim, mas eu vou entender que nem tudo encaixa certinho. Então, às vezes, a gente precisa ter um pouco de jogo de cintura para uma situação. Stacy, por que que você está fazendo toda essa filosofia aí de vida? E é uma filosofia de vida mesmo, porque isso é para a vida, não é só para sua mudança alimentar. Mas o que que acontece? Hoje em dia, a gente tem tanto conhecimento, tanta informação nutricional, o que é bom, o que é ruim, quais são os alimentos corretos, quais são os alimentos errados, que a gente está vivendo uma época de uma rigidez psicológica em relação à alimentação muito grande. Existe uma rigidez para tudo, existe uma cobrança muito grande de que este daqui é o caminho ideal. Tudo bem, este aqui é o caminho ideal. Mas entre o ideal e o possível, né, a gente tem que saber adaptar. Então, assim, a gente tem um caminho ótimo e a gente tem um caminho péssimo. E aqui no meio a gente tem muitas possibilidades. A gente tem que tentar transitar o mais perto possível do melhor caminho? Sim. Só que na vida, no dia a dia, você não é um ratinho de experimento de laboratório. Você não está dentro de um ambiente 100% controlado, onde a gente consegue fazer aquele perfeito. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você socializa, você vai em casamento, você vai em festa de aniversário. Ai, brigadeiro é o alimento mais saudável do mundo? Não, mas é afetivo, é social, faz parte. Então a gente precisa flexibilizar no sentido de entender que saudável não é só o nutriente daquele alimento, mas o estado de saúde também envolve o seu estado psicológico, o seu estado emocional. De nada adianta você seguir uma dieta perfeita e estar sempre ansiosa quando você vai para um aniversário ou para um casamento.
Ou pior, né? Você não consegue seguir a dieta perfeita, vive em ansiedade e por conta disso vive tendo exageros, porque o fato de você não conseguir seguir te faz pensar que tem algum problema com você, que então nunca vai dar certo, que você nunca vai conseguir emagrecer, porque a sua rigidez psicológica está tão focada naquele ponto exclusivo ali que ela não consegue reconhecer e valorizar os seus avanços. Ela não consegue reconhecer e valorizar esse espaço onde você está avançando, sabe? Tudo é tido como pouco. E aí, quando tudo é tido como pouco, lógico que você vai desanimar. Claro que você vai desmotivar. Claro que aí você vai acabar desistindo. E essa desistência, ela sempre vem com um extravaso, que é quando você quer chutar o balde, que é quando você fala, dane-se, vou comer mesmo, segunda-feira eu começo, ou às vezes nem pensa em quando que vai começar, eu não quero mais saber disso, não é pra mim. Então, a rigidez psicológica, ela te faz esperar que algo seja exatamente de um jeito e não ter habilidade para se adaptar ao que não é. E é muito importante que a gente tenha a habilidade de se adaptar ao que não é, porque as coisas saem do nosso controle o tempo todo. Então, é muito mais a vida, a alimentação, tudo. Ela é muito mais um jogo entre o que eu quero, onde eu quero chegar, e ter isso muito claro, e como que eu adapto com a minha realidade atual, do que um foco numa coisa muito idealizada. Também não pode ser uma negligência, como eu estava te falando. Quem não sabe onde quer chegar, quem vai fazendo as coisas muito de qualquer jeito, conforme a vida leva eu, pode não chegar em lugar nenhum, né? Como dizia Alice lá no País das Maravilhas, para quem não sabe qual caminho escolher, qualquer caminho serve, né? Fica tudo muito jogado. A gente precisa, assim, quando você vai num casamento, por exemplo, vou trazer exemplos práticos. Você precisa, claro, ter uma noção do que você está esperando, se você está fazendo uma refeição livre, na semana, aquela vai ser, ou se para você, não, eu vou hoje, não tem essa de uma refeição livre na semana. Eu, às vezes, como quando eu tenho vontade, cada dieta é de um jeito, né? Então, como que vai ser nesse casamento? Ou não, nesse casamento eu gostaria de tentar comer o mais próximo possível da minha dieta, porque eu tô tentando ainda chegar num objetivo muito importante. Esse joguinho de cintura não tem certo ou errado, vai depender ali do seu processo, do seu plano alimentar e do objetivo que você deseja chegar. Só que se você vai num casamento e aí você se depara, ou no aniversário, com um cardápio que não tem nada a ver com o que é o correto, o saudável, o certo, e aí você fica ansiosa, fica angustiada, come se sentindo culpada, come se sentindo a pior pessoa do mundo, provavelmente, quando você chega no outro dia, você exagera mais ainda, porque você está se sentindo culpado. Desiste. Aonde que isso está te ajudando? Aonde que a gente saber o que é o mais ideal está sendo útil para gente? Só é útil se você tiver, junto com essa informação, a habilidade de flexibilizar. Tá, aonde eu quero chegar? O que eu tenho agora? Como eu posso aproximar mais essa realidade que está me sendo colocada aqui disso que eu desejo? Então tá bom, então neste casamento eu vou. Não vai ter como eu comer como é a minha dieta, né? Nesse aniversário, eu vou comer um bolo, então eu vou comer esse bolo com atenção para tentar ficar satisfeita com esse pedaço. Ou vou comer o brigadeiro, vou pedir para levar o bolo para casa. Isso tudo são questionamentos que você vai fazer tentando adaptar, não tem certo e errado. O que as pessoas acham muito difícil da gente ter uma certa flexibilidade psicológica é justamente porque às vezes a gente quer uma resposta certa, tá? É assim que eu tenho que fazer. Só que é essa rigidez, é essa falta de habilidade de você pensar por você mesma e tentar adaptar ali na hora, tentar ter esse jogo desse movimento, é que te leva a travar. Não tem como a gente prever todas as situações da tua vida, não existe como. Isso só vai te deixar muito ansiosa, muito sobrecarregada. É muito mais saudável que a gente treine a tua flexibilidade psicológica, que é essa habilidade de eu adaptar, tentando me aproximar o máximo possível daquilo que é importante para mim, mas ao mesmo tempo entendendo que não é um bolo que vai estragar todo o seu processo, que tá tudo bem, que é mais saudável a gente conseguir emagrecer considerando todo esse contexto, não é abrindo mão toda hora também. Cuidado, tá? Quando eu falo de flexibilidade, muita gente vai para negligência, por isso que toda hora eu tô voltando para esse ponto. Eu sei que às vezes é um caminho confuso, né? Como é que eu sei se eu tô na flexibilidade ou se eu tô na rigidez ou se agora eu tô indo para negligência? Isso tudo é um treino, tá? Você pode aprender isso de inúmeras formas. Tem o processo de psicoterapia, tem no meu método alimentação. Então, assim, você tem que treinar o teu cérebro essa habilidade de se flexibilizar. Quando você fizer isso, você vai conseguir manter para toda a vida. A gente precisa que você tenha habilidades de saber fazer boas escolhas alimentares. Elas começam sim
com a orientação nutricional, porque a gente naturalmente não sabe. Tem muita informação, inclusive, que a gente acha que a gente sabe, quando a gente chega no nutricionista, a gente vê que a gente está fazendo tudo errado, né? Então, a gente precisa, sim, das informações nutricionais junto com a habilidade da flexibilidade psicológica, porque não tem como o nutricionista ou qualquer profissional prever todas as suas refeições em todos os contextos da sua vida para sempre, né? Inclusive nos contextos sociais. Então, as orientações você precisa ter discernimento, mas a habilidade de como eu adapto, como que eu lido com uma situação que me é colocada, como que eu não surto porque eu precisei comer algo diferente, como que eu não me sinto culpada por conta disso, como que eu não chuto balde só porque eu saí do planejado, eu estava seguindo certinho, e aí eu saí do planejado, e aí eu quero desistir, chuto balde. Isso tudo são habilidades psicológicas e você precisa treinar elas e fortalecê-las no seu cérebro. Espero que eu tenha te ajudado. Deixa aqui no comentário se fez sentido para você, e eu te vejo na semana que vem.